Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é David, sou professor de Geografia e hoje nós vamos para mais uma aula de Geografia relacionado também ao crescimento populacional, que é a pirâmide etária. Vamos lá então? A pirâmide etária nada mais é do que um gráfico que mostra a população dividida por sexo, masculino ou feminino, e a faixa etária dessa população, ou seja, a idade dessa população. Bom, mas para que serve, né? Qual que é o objetivo de eu saber quantos homens, quantas mulheres ou qual a idade dessa população de um país? Através dessa análise é possível saber quais são as políticas que eu devo tomar, ou seja, quais são as ações que o governo deve tomar para aquele país. Ou seja, se tem uma população mais jovem, eu tenho uma necessidade maior de ter escolas, de ter infraestrutura para que forme esses jovens. Se tem uma população mais adulta, eu não tenho tanta necessidade de ter essas atividades relacionadas à população jovem, e sim um trabalho mais voltado para a qualificação profissional. Se eu tenho uma população mais idosa no país, eu preciso fazer o quê? Trazer melhorias para que essa população idosa tenha uma qualidade de vida. Então, esse é um dos objetivos dessa pirâmide etária. Primeira etapa que eu tenho são os jovens, que vão de 0 a 19 anos. Se eu tenho uma quantidade muito grande de jovens, significa que o governo tem um gasto muito alto para essa população e o ideal é fazer um controle. Mas se eu tenho uma população jovem muito baixa, daqui a alguns anos vai faltar mão de obra para esse país. Então o governo precisa saber qual é a sua população jovem para criar programas a longo prazo. Segundo é a população adulta. Bom, a população adulta é formada pelas pessoas de 20 até 59 anos. Essas pessoas são os que atualmente estão ali desenvolvendo as atividades econômicas para gerar a economia do país. E por último nós temos os idosos, que representam a população de 60 anos ou mais. Se eu tenho uma população idosa muito grande, significa ter uma expectativa de vida boa naquele país. Em outras palavras, a população tem uma qualidade de vida que permite essa longevidade. Mas não adianta também só ter idosos, porque senão o governo gera o gasto principalmente com o pagamento de aposentadorias, que é um grave problema para países onde a população idosa é muito grande. Vamos então para o nosso exemplo. Aqui tem uma pirâmide etária. Geralmente essa pirâmide etária vem representado pelo lado esquerdo pelo sexo masculino e pelo lado direito pelo sexo feminino, ok? Eu dividi aqui a pirâmide etária em 3 faixas etárias, que são as principais, mas no exemplo ali anterior tinha a pirâmide etária completa, né, do Brasil em 1980 e 2000. Bom, por que essa pirâmide etária então, né, analisando ela? Nós temos ali, primeiramente, uma população jovem muito grande, muito maior do que a população adulta, e uma população idosa bem reduzida. Essa pirâmide etária ela é característica de países subdesenvolvidos. Por quê? Porque ela apresenta uma alta taxa de natalidade. Lembra lá, voltando nos temas de crescimento populacional, ou seja, as famílias têm um grande número de filhos e a expectativa de vida é muito baixa, ou seja, a população, quando ela vai chegando a uma idade idosa, ela vai reduzindo drasticamente. Então, sendo característica de países subdesenvolvidos, ou seja, não tem um controle de natalidade e a população não tem uma qualidade de vida boa, por esse motivo acabam falecendo, né, muitas vezes antes de chegar à idade idosa, ok? E uma característica interessante, uma curiosidade: geralmente a população masculina, da adulta para a idosa, ela é menor do que a feminina. Por que isso? Vamos pensar. Tentou responder? Então, os motivos principais que levam essa redução da população masculina, o primeiro motivo vem pelo
questão de acesso ao médico. Geralmente o sexo masculino ele tem mais preconceito quanto a tratamentos preventivos do que as mulheres. E o segundo motivo é porque geralmente os homens acabam desenvolvendo atividades, né, ou pelo menos a maioria das atividades que geram risco de morte, era muitas vezes preenchida muito mais pelo sexo masculino. Vamos lá para o nosso segundo exemplo? Agora nós temos um caso de um país desenvolvido, né? Ou seja, que através de programas para a redução da taxa de natalidade possui uma população jovem menor, uma população adulta maior e automaticamente pela qualidade de vida a população idosa também apresenta uma grande quantidade. Só que qual que é o problema de um país que tem essa visão como pirâmide etária? A longo prazo. Por quê? Daqui a alguns anos essa população adulta ela vai se tornar idosa e essa população jovem vai se tornar adulta. E se a população idosa for maior do que a população adulta, não terá como o governo continuar com programas relacionados à aposentadoria. Então gera um grande problema. O país tem que começar a pensar a longo prazo, ou seja, como que eu faço para aumentar essa população jovem para que daqui a alguns anos eu não tenha uma população adulta pequena e que sobre atividades. Então alguns países já sofrem com isso, como por exemplo o Canadá, é um país que teve um crescimento vegetativo baixo, né, nos últimos anos e até alguns momentos crescimento negativo, que nós já estudamos nas aulas anteriores, o que gera esse crescimento vegetativo. Se você não assistiu, volta lá, ok? E para solucionar esse problema, o que o Canadá fez? Ele incentivou a imigração, ou seja, as pessoas de outros países a mudarem, já que o país oferece uma qualidade de vida, quantidade de emprego, salários altos. Então com isso ele solucionou o problema da população adulta, né, a longo prazo, já que a população jovem vinha sendo reduzida com o passar dos anos. E aí? Gostaram da nossa teleaula? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu!